nós estamos chegando na penúltima carta escrita em Apocalipse. Apocalipse 3, do verso 7 ao 13. Eu creio, irmãos e irmãs, que Deus tem falado conosco nessas cartas. Nós temos aprendido, e a ideia, lógico que é essa, né? Estudar, pensar um pouquinho no contexto, pensar sobre a carta e também tirar lições para as nossas vidas. E a nossa oração sempre é que Deus possa estar falando também ao seu coração e causando mudança na sua vida, conforme nós temos aqui explanado, exposto aqui o texto e procurando aí aprender um pouco mais, né, nessas cartas. Então nós vamos ler Apocalipse capítulo 3, do verso 7 ao verso 13. E a carta sempre, ou todas elas, começam com essa linha: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Assim como todas as outras também começam com essa mesma linha, trocando apenas o nome aí da igreja a quem é dirigida a carta. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça, escute o que o Espírito está dizendo às igrejas e também para nós nessa noite. Vamos orar? Senhor, eu louvo a Ti pela Tua palavra, que é viva, eficaz. Nós aprendemos hoje de manhã que ela é mais atual do que a notícia que vai acontecer amanhã. E por isso, Pai, fale conosco, que através dessa carta escrita a esta igreja, que serve para nós nessa noite de modelo, nos ajude a entender o que está escrito aqui e aplicar nas nossas vidas, na minha vida e na vida da igreja, dos que estão aqui presentes, dos que vão poder assistir a Deus num outro momento. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Filadélfia, a igreja do amor perfeito. Se nós fôssemos aqui identificar uma igreja ideal, qual a sua visão? O que você faria para saber se aquela igreja X ou Y é a igreja ideal? Ou se alguém perguntasse para você: olha, irmão,
qual que é a igreja que você acha que é a ideal para que eu possa frequentar? Lógico que seria a nossa, né? Mas digamos que você, qual seria essa igreja? Como que eu iria identificar? Como que eu diria para essa pessoa, para ela escolher? Digamos que ela não mora aqui, mora num lugar mais longe, não tem condição de frequentar aqui. Então, o que você diria para ela? Pense um segundo aí. O que nós diríamos para ela? Talvez eu diria, olha, procure a igreja maior. Quem sabe a ideia de uma igreja ideal é aquela igreja, aquela mega igreja. Ou talvez eu diria para ela, você procure perceber qual que é a igreja mais ativa na sua cidade. Talvez seria uma boa ideia. Ou quem sabe até, eu diria, veja qual que é a igreja mais conhecida na sua cidade. E aliás, as pessoas às vezes usam isso, hein? Veja lá qual é a igreja mais conhecida, frequenta ela. Ou quem sabe até, eu diria assim, observe e veja qual que é a igreja mais rica. Talvez seriam esses critérios que nós iríamos levantar para apresentar a igreja ideal. Mas nunca esqueçamos que Jesus Cristo julga por critério diferente do nosso. Nós vamos ver isso aqui no decorrer dessa carta. Jesus pode olhar para uma igreja fraca ou uma igreja pobre, e aí ele vai ver o coração dessa igreja, e ali ele vai descobrir uma igreja leal, uma igreja verdadeira, uma igreja fiel, uma igreja perseverante. Então, na visão de Jesus, nada do que eu coloquei aqui entra nessa questão de ver qual seria ou como identificar essa igreja ideal. Ao invés, a igreja ideal, ao invés de tentar impressionar as pessoas, deveria dedicar, desenvolver no caráter que agrada ao nosso Deus. Mas vamos lá. Eu perguntei para João Calvino, na visão dele, qual seria a igreja ideal. Então ele diz assim: onde quer que vejamos a palavra de Deus ser sinceramente pregada e ouvida, onde nós vemos os sacramentos a serem administrados segundo a instituição de Cristo, aí de modo nenhum se há de contestar estar presente uma igreja de Deus. Aí então, eu fui lá pesquisar em John Stott. Ele diz assim que as marcas de uma igreja ideal seria que ela exercesse o amor, o sofrimento, a santidade, a sã doutrina, a autenticidade, evangelização e humildade. Não parei por aí. Eu fui perguntar para os escritores bíblicos qual seria a marca de uma igreja ideal. E então, eles vão nos dizer, de acordo com a visão deles aqui na Bíblia. 1 João, capítulo 4, verso 8, o mesmo escritor de Apocalipse, ele diz que a igreja ideal, aquela que demonstra amor, mas que ama, não é só demonstrar amor, mas tem que viver esse amor. Ele diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mateus, o evangelista, ele diz que a igreja ideal é aquela que se oferece como esperança para o mundo. Mateus 16, 18. Ali então, aquela resposta de Jesus para Pedro, ele diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é Cristo, a esperança, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vamos ler lá em Atos capítulo 1, verso 8, que a igreja ideal é uma igreja missionária. Jesus diz lá para os discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto aqui, ou tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. Mais uma vez, João responde, diz que a igreja ideal também é uma igreja pura. 1 João capítulo 3, verso 3, e diz lá: assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro.
o apóstolo Paulo diz que a igreja ideal é a igreja fiel. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, ele diz assim: portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Então, nada do que eu disse no início aqui vai mostrar as marcas de uma igreja ideal. E aí, João, novamente, escrevendo Apocalipse, capítulo de número 7, verso 9 a 10, e diz que a igreja ideal será redimida. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e de palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Filadélfia representa para nós, nessa noite, a igreja ideal. Então vamos olhar para esta igreja e vamos aqui destacar por que essa igreja para nós é a igreja ideal. Filadélfia era a igreja do amor fraternal. Esta igreja não recebeu nenhuma repreensão do Senhor. Se você prestou atenção na leitura que nós fizemos aqui, Apocalipse 3, do 7 até ao verso 13, você percebeu que Jesus não repreende esta igreja. Nós vimos aqui algumas igrejas que as repreensões, mas aqui não. E essa igreja era a mais jovem das 7 igrejas da Ásia, uma igreja saudável, ou, vamos mudar aqui, uma igreja ideal. A cidade onde está essa igreja, Filadélfia, ela adorava a Dionísio. Então sempre nós lembramos aqui, sempre há adoração a outros deuses. Os irmãos lembram que todas as cidades sempre adoravam a outros deuses, mas ali estava uma igreja, plantada ali para falar acerca do amor de Deus. E em Filadélfia também está aqui essa igreja, para falar sobre como ser uma igreja ideal, uma igreja saudável. Mas sempre tem uma situação, né? O verso 9 nos diz que eram judeus, ou, vamos dizer que o próprio texto, aqueles que se diziam judeus, que causavam confusões na igreja. O verso 9 diz assim: eis que farei que alguns dos que são na sinagoga de Satanás, desses que assim mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Aqui a igreja sofria uma ameaça interna. Lembra que eu falei, né? Ameaça externa e ameaça interna. Então aqui havia uma ameaça. O poder desta igreja, aliás, eu vou perguntar e responder. O problema dessa igreja era que faltava poder, mas poder humano. Está no verso de número 8, lendo aí, diz: eis que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não havia nessa igreja pessoas influentes. Então, para ser igreja ideal, tem que ser uma igreja rica. Mas aqui não tinha ninguém que pudesse aí ter posses, ser pessoas ricas, pessoas influentes. Talvez essa igreja era constituída por cristãos humildes, por cristãos simples. Porém, o verso 8, que já li a parte B, nos diz: entretanto, tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nós estamos aqui olhando para a igreja que guardava a palavra do Senhor, uma igreja que conhecia muito bem e vivia o Salmo 105, verso 4. Lá o salmista diz assim: buscai o Senhor e o seu poder,
buscai perpetuamente a sua presença. Então essa igreja vivia esse salmo, essa igreja lembrava esse salmo, essa igreja pregava esse salmo. E também essa igreja sabia, ela lembrou do exemplo da igreja primitiva. Atos 4, verso 33, lá diz assim, que os cristãos davam testemunho da ressurreição de Cristo. Uma igreja fraca na visão humana, que não tinha poder humano, mas tinha o poder de Deus, e que não negava a sua fé, que pregava a sua fé, que vivia a sua fé. Igreja que sabia que para os cristãos a palavra de Deus é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, e mais, 1 Coríntios capítulo 4, verso 20, lá diz que o reino de Deus consiste em poder. Uma igreja que vivia no poder, não o poder humano, mas no poder de Deus. Vamos estar pensando, né, nesse sentido. Essa igreja entendia que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Lembra-se que no Coríntios capítulo de número 12, verso 9, quando o apóstolo Paulo registra, ali fala sobre a vida dele, a sua experiência, um grande homem de Deus. Já falei aqui, estudamos as suas cartas, mas ele aprendeu a viver totalmente na dependência de Deus. Igreja fraca, não tinha poder humano, mas tinha o poder de Deus. Então, para essa igreja, como que Jesus se apresenta? Isso é importante. É bom nós olharmos como que ele se apresenta. Para cada igreja, ele se apresenta de uma forma. E aqui, no verso 7, parte B, ele diz assim: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém fechará. Aquele que tem o poder de abrir a porta e de fechar. Se ele abre, ninguém fecha, e se ele fecha, ninguém abre. Somente Cristo tem esse poder. E assim, confirmando a sua autoridade sobre a igreja e a nós também, né, nessa noite. Então, já falei aqui, Filadélfia, a igreja era uma igreja que não tinha poder humano, não tinha pessoas influentes, mas era uma igreja fiel. Ela recebe de Cristo promessa de vitória. Isso aqui é importante. Às vezes nós olhamos para nós e falamos, mas eu já ouvi muito isso, não é só aqui, em igrejas que já passei, mas nós não temos poder. É como não foi tal coisa, se nós não temos aqui o poder financeiro, o poder de pessoas, somos uma igreja pequena, mas o poder não vem de nós. Se viesse de nós seria ótimo, aí nós desanimaríamos mesmo, mas o poder aqui vem do Senhor. É Deus que faz, é Deus que trabalha, é Deus que usa. Então eu quero que você nunca esqueça disso. O poder não está nas nossas mãos, mas está nas mãos de Deus. Ele age conforme Ele quer e quando Ele quiser. Então não é para nós nos desanimarmos, mas é para nós ficarmos felizes, porque o poder está nas mãos dEle. Ele abre e ninguém fecha, Ele fecha e ninguém abre. Não depende do que a igreja é, mas depende de nós confiarmos no poder de Deus. A experiência dessa igreja, eu vou repetir aqui para ficar bem claro, nós aprendemos que quem tem muitos recursos tende a não depender de Deus. Quem tem muitos recursos humanos, financeiros, não vai depender de Deus. Ora, nós podemos fazer, nós temos condições, nós vamos fazer e fazem. Mas que poder é esse? É poder humano. É só para que as pessoas vejam. Mas e o poder de Deus onde está? Como que Deus vai mover as pessoas se elas não confiam nele, mas confiam nas posses que elas têm, no conhecimento que elas adquiriram? Então, o que nós aprendemos isso, e isso gera no meio da igreja uma autoconfiança. Nós podemos, nós temos força, nós vencemos. Curiosamente, Filadélfia quer dizer amor fraternal. Não lembra um salmo? Lembra o Salmo 133, né? Que disse quão bom, quão agradável, quão suave é que os irmãos vivem em união. É como um óleo precioso que desce sobre a gola, desce sobre as roupas de
do sacerdote, e depois lá fala como um monte, irmão, que o orvalho vem, e ali Deus ordena a bênção, a vida para sempre. Olha só, exatamente isso, essa descrição do amor fraternal que Filadélfia quer dizer. Ali as pessoas viviam esse amor, ali havia vida, ali havia compromisso, ali havia a união entre os irmãos, ali havia o poder, não o poder da igreja em si, mas o poder de Deus atuou no meio dessa igreja aqui, pequena, como nós lembramos aqui, mas também no meio de nós. Isso que a carta nos fala. Jesus não apenas conhece a pobreza dessa igreja, mas promete, aqui há uma promessa. Ele promete a essa igreja uma grande recompensa e uma gloriosa herança. É isso que nos move, isso que nos leva a pregar o Evangelho. E nós vamos falar sobre isso, estou adiantando aqui, mas exatamente isso, é essa promessa, essa recompensa, essa herança gloriosa que nós teremos, é isso que nos leva a viver o Evangelho, não olhando as circunstâncias, olhando os problemas, assim como a igreja aqui em Filadélfia. E qual foi a ordem de Jesus para essa igreja? E para nós também, nessa noite, ele fala assim: permaneçam firmes. Nós vamos ver o verso 11, ele fala lá: conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. E depois envia essa mensagem: venho sem demora. Deus, o nosso Senhor, não tarda. Às vezes pensamos: mas o mundo está como está, e está passando, cadê esse Jesus que não veio? Mas ele fala assim: venham sem demora. Então permaneçam firmes, até quando ele voltar, até a sua segunda vinda. E só mais um pouco, essa que é a palavra, só mais um pouco, e chegará o dia da recompensa. Só mais um pouco, nós vamos receber a herança que ele preparou para nós, uma herança gloriosa. Então, tenha isso sempre em mente: Cristo virá em breve. Essa palavra que Jesus escreveu para essa igreja, olha como o tempo passou, mais de 2.000 anos, quase isso, né? Quase 2.000 anos depois que essa carta aqui, não chega a isso, um pouco menos, e a palavra era: venham sem demora, permaneçam firmes, permaneçam em oração, permaneçam crendo, permaneçam evangelizando, permaneçam como vocês estão, vivam esse amor fraternal, vivam essa união, vivam essa comunhão, porque eu venho sem demora. Essa é a palavra que você coloca no seu coração, aí na sua mente: Jesus vai voltar em breve. E sabe, irmãos, não precisamos de nada novo. Falamos isso hoje de manhã, sobre essa mudança que está acontecendo no mundo, em todo sentido. As pessoas dizem que há muitos lá para trás já está ultrapassado, a família já está ultrapassada, tudo está ultrapassado, e querem algo novo. Mas eu quero dizer para você nessa noite: não precisamos de nada novo. O que precisamos fazer então? Guardar o que temos. Isso que a palavra diz aqui, e para nós também: guardar o que temos. Precisamos proclamar o que já possuímos. Não precisamos inventar algo novo para que, então precisamos vir alguém aqui e quem sabe até inventar um método novo de trabalho, não sei lá. Não, nós já temos. E a palavra é: guarda o que você já tem. E a coroa aqui, que a carta diz, não é a salvação, mas é o privilégio de aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá na proclamação do Evangelho. Talvez, ao ler aqui, nós pensamos: mas a coroa que é da salvação. Lembra o que Jesus disse para a igreja de Éfeso? Foi a primeira que nós estudamos aqui, né? Ele fala assim, que se ela não se arrependesse, para Éfeso, ele falou assim: ele removeria o seu candeeiro. Apocalipse 1, verso 5, a parte B. E vimos que ele removeu, que a igreja não se arrependeu. Jesus, aqui há uma garantia. Se você falasse: tá tudo bem, estou entendendo, mas e daí? Está aqui. Jesus garante que o vencedor será a coluna no templo de Deus. É o verso de número 12. Ao vencedor, faloei coluna
no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. E continua o texto: gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Ao vencedor há essa promessa: será a coluna do templo de Deus. Se nos tornarmos ou nos tornamos peregrinos nessa vida, e a nossa vida é exatamente essa mesmo, né? Nós estamos peregrinando, tem até um hino peregrinando por sobre os montes e pelos vales. Essa é a nossa vida, mas nós seremos uma coluna inabalável na próxima. Se aqui eu não tenho lugar, aqui eu não tenho para onde voltar, mas eu sei que lá no céu eu vou ter um lugar que ninguém vai tomar de mim. Se aqui os terremotos podem nos abalar, e isso acontecia exatamente na cidade aqui de Filadélfia, por isso que a questão do terremoto não aparece aqui, mas se isso vem nos abalar, mas lá no céu estaremos firmes, é um lugar sólido, como a coluna do templo de Deus. Então, se aqui as coisas vêm para nos abalar, para nos desanimar, para tentar nos destruir, para voltar atrás, mas lá no céu nós temos uma garantia, lugar firme, coluna do templo de Deus. Aí eu já li a promessa que ao vencedor vai ser gravado em sua vida um novo nome. Nós pertencemos, ou pertenceremos, vou usar aqui o pertencemos mesmo, nós cremos nisso, para sempre a Deus e Cristo e a seu povo. Então viveremos com Ele na glória. Quantas vezes você pensou sobre isso? Quantas vezes as pessoas vêm querer tirar essa alegria de nós? O mundo vai acabar, acabou. Mas não é assim que a Bíblia diz. Aqui nós somos peregrinos, mas temos um lugar em que viveremos para sempre. A porta aberta que Jesus diz aqui, e vão aplicar para nós, representa a oportunidade da igreja. A oportunidade de você levar a palavra, a chave de Davi, a autoridade de Cristo que nós já lemos aqui. A coluna do templo de Deus é a segurança do vencedor. Cristo tem as chaves. Eu volto aqui de novo a dizer: Cristo tem as chaves, e a porta da salvação foi e ainda está aberta. Ainda há tempo, ainda há chance, não acabou o mundo ainda, o tempo ainda está correndo. Então todo aquele que se arrepender e crer pode entrar. Que isso possa servir para nós de não só apenas um conforto, mas que possamos ir para levar essa palavra, porque a porta não fechou ainda. Há oportunidade, nós temos essa questão de levar essa palavra, porque o nosso Deus ainda permanece, a porta está aberta. Mas um dia essa porta vai ser fechada. Vai ser fechada. Eu espero, irmãos e irmãs, que isso possa nos levar a evangelizar. Depois nós vamos pensar um pouco sobre isso. Mas essa porta vai ser fechada. E quem abriu foi Jesus. Já lembramos disso. Porque a chave que ele abriu, ele vai fechar novamente. Quando fechar, ninguém vai poder abrir. Ele diz aí. Então, tanto a admissão como a exclusão não está no nosso poder. Mas quem pode fazer isso é só Jesus. Então, acima de tudo, ao pensarmos sobre esta carta, que possamos ser fiéis a Cristo, para vermos as oportunidades e não os obstáculos. Nós vivemos muitas vezes assim. Aliás, isso é próprio do ser humano, né? Nós olhamos os problemas. Mas pastor, não dá. Mas assim, nós não vamos conseguir. Você já ouviu isso? Não temos força. Não temos poder. Não podemos fazer. Aí começamos a olhar os obstáculos. Mas o que a carta nos chama a atenção aqui é para ver as oportunidades. Então Deus nos tem dado oportunidades, então precisamos olhar para elas.
E aí não basta ser uma igreja que guarda a palavra. Apocalipse 3, verso 8, nós precisamos proclamar essa palavra. E diz aqui: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Ante a situação que a igreja vivia lá, mesmo assim não negou o nome de Jesus, mesmo sabendo que poderia sofrer, não negou. Então, irmãos e irmãs, não basta ser uma igreja que não nega o nome de Cristo, precisa anunciar o nome de Jesus. Já li o texto, né? É o mesmo texto, verso de número 8. Nós não negamos a Cristo. Muito bem. Mas a outra parte, você anuncia? Essa que é a chamada aqui para nós nessa noite. E eu queria deixar uma pergunta aqui. Aliás, duas perguntas. Quero que você responda para você mesmo. Quem sabe até possamos nos reunir em outra oportunidade para pensar sobre elas ou para procurar uma resposta. E a primeira é: quais são as portas abertas que Jesus tem colocado diante de nós para alcançarmos essa cidade? Eu vou repetir: quais são as portas que estão abertas que Jesus deixou, né, para que possamos ou evangelizar essa cidade? Outra pergunta: você já orou sobre isso? Para que você possa pensar. E quem sabe até você fala: pastor, eu sei o que nós podemos fazer. Aceitamos sugestões. E para concluir, essa igreja de Filadélfia, essa que está aqui em Apocalipse, tinha a visão de alcançar o mundo com as boas novas do Evangelho. Não estava presa nas quatro paredes, mas tinha essa visão. Aí Deus coloca então diante dela uma porta aberta. Cristo é o Senhor da ceifa. Cristo é o cabeça da igreja. É Ele quem determina para quando e onde devemos servir. Não somos nós que vamos definir quando e em que lugar. É essa aqui que às vezes nós nos esbarramos nisso. Mas eu vou determinar que nós vamos fazer tal coisa em tal lugar. Mas não, quem determina é Cristo, porque Ele sabe. Às vezes nós queremos fazer e vamos fazer, mas não dá certo. Fala: pronto, saber, não deu certo. Mas quem sabe faltou buscar no Senhor a direção dEle, porque Ele que sabe. O que precisamos é nos dispor. É aqui que está a questão dessa igreja de Filadélfia e também para nós, para a nossa igreja aqui em Paysandu e para todas as igrejas. É exatamente assim. Então eu quero dizer, reforçar aqui mais uma vez para nós: nunca esqueçam, não é o tamanho nem a força da igreja que determina o seu ministério. Anote aí na sua mente, na sua caderneta: não é o tamanho e nem a força da igreja, mas a sua fé no chamado e na autoridade do Senhor Jesus. É aqui que está a diferença. É a fé que nós possamos ter no chamado que Deus tem para nós. Então, amados, que Deus continue abençoando a nossa igreja aqui em Paysandu, e que possamos unir as nossas mãos e continuar lançando a semente preciosa, porque no momento certo colheremos o fruto. Não é assim que diz o Salmo 126, verso de número 6, lá fala assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, lembrará, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, dá trabalho, é perigoso muitas vezes, podemos até nos machucar, porque dói, mas não podemos parar, porque vai receber com uma alegria a colheita.
Então, que Deus nos abençoe. Nunca esqueçamos, a porta está aberta. Precisamos aproveitar as oportunidades enquanto é dia. Vamos orar? Na sua oração, pense nisso. Qual a porta que Deus tem para nós, para evangelizarmos Paissandu? Senhor, fale comigo. Vamos ter um minutinho para orar nesse sentido? Querido Deus, a Tua palavra, como já lembramos, é viva. E nessa noite, Deus, mais uma vez, nós fomos lembrados de que não é a força humana, não é o poder humano em pessoas ou financeiro que vai fazer com que essa igreja possa crescer, mas é o poder que nós temos em Ti. Fale conosco, Deus, nossos corações, e nos mostre mais uma vez, com a porta aberta para nós evangelizarmos essa cidade. Nos abençoe, que continuamos, ó Deus, crendo em Ti, porque a força vem do Senhor. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.